Bom, pessoal, bom dia. Esse vídeo é referente à atividade 10, né, do texto A Droga como Mercadorias, Políticas de Dependência Química. Bom, o texto é um texto meu, né, junto com o Gabriel Cascaro, no qual a gente vai discutir, rever, né, o que é a droga, e a partir do conceito de mercadoria, ou seja, vai pensar a droga não só como um artefato como psicotrópico, né? Como algo que simplesmente, né, tem pela sua lógica de afetar o sistema nervoso e criar sensações psíquicas, né, ou alucinações, ou pela influência em si, né, no aparelho psíquico, mas como um artefato técnico, né, como um artefato técnico dotado de intencionalidade que instaura padrões de comportamento, que instaura é, é, relações de assujeitamento e que, mais do que um problema, né, social, mais do que algo relacionado a uma perda de controle, a uma desordem, né, a droga pelo contrário, ela é algo associado a um certo tipo de ordenamento social. Né? Ela é um artefato que cria formas de ordenamento social. Né? Então é isso que a gente vai estar discutindo nesse texto, dentro dessa lógica, né, que a gente viu as noções de biopolítica, de necropolítica, de organização do trabalho, inclusive a droga, muito sendo um artefato muito relacionado à organização do trabalho e principalmente a intensificação da carga de trabalho que vai existir na modernidade, na atualidade. Né? Então, para a gente desconstruir, a ideia desse texto é desconstruir uma concepção de droga, né? E a partir daí desconstruir algumas consequências dessa concepção que o discurso da psicologia traz, né? E principalmente a forma como esse discurso se institucionaliza, né, nas formas de tratamento principalmente por meio do CAPS-AD, né? Bom, então o texto a gente vai começando a fazer essa discussão a partir da demonstração de que existe uma falsa dicotomia apresentada, né, referente às políticas de lidar com a dependência química, tá? Porque a gente identifica então que vai existir ou estabelece-se que existem dois grandes grupos de discussão de formas de abordar a dependência química, que seria a forma de abordar a dependência química por meio do discurso da saúde, né? Que vai pensar a dependência química a partir da saúde do usuário, pensando ela como uma patologia, pensando a dependência química como uma forma de psicopatologia, de certa forma, né? Ou como processos culturais de vivências, né? Da experiência de si, né? Formas que sempre existiram em sociedade, né? Em todas as sociedades humanas, né? Durante a história sempre existiu isso com o uso de drogas, né? Então, que vai fazer discurso da antropologia, da psicologia de um lado, né? E o discurso da segurança pública de outro, que vai pensar a droga a partir de uma perspectiva de ser um perigo, né? De ser relacionado ao tráfico, à violência, e por aí vai, que tem uma ação não de tratamento dependente, mas de repressão, né, do uso e do comércio de drogas. E a gente vai partindo da demonstração dessas duas formas de abordar, que aparentemente são contraditórias e disputam por recursos, né, e que alega-se que muito não existe um avanço nas ações em função, nas ações voltadas especificamente para a droga, em função da disputa entre esses dois discursos, que se pretendem dois discursos técnicos, né?
um discurso técnico a partir da perspectiva da segurança pública, né, que envolve elementos de segurança, elementos econômicos, elementos... inclusive a questão da liberalização de algumas drogas, né, estão associados, por exemplo, a liberalização da maconha hoje, o principal argumento, né, é o argumento de segurança, né, de segurança pública, né, que ele diminuiria o tráfico e criaria todo um mercado, né, que é o que já aconteceu, por exemplo, no Uruguai, né, a gente vê a experiência uruguaia. Então, diminui o problemas relacionados ao tráfico e cria todo um nicho econômico, que isso é bom para o país, tal, né? Então, você teria dois discursos, tá? Mas que são tanto repressivos, né? Os dois discursos apresentam elementos tanto repressivos quanto que o discurso de saúde também. A gente vê a questão da internação compulsória, né? Então, ambos os discursos apresentam elementos repressivos ou elementos de defesa, né, da droga, né, de repressão e de defesa, de liberalização da droga. Tá? Então, a gente já começa a ver por aí que esses dois discursos, ou essa dicotomia entre esses dois discursos, fica uma coisa estranha, né? E principalmente uma justificativa de que é essa dicotomia que é algo que impede, né, que haja um grande debate nacional sobre as drogas, né, que haja um grande debate sobre que vai resolver a questão, né? E aí a gente vai mostrar, pelo menos tentar demonstrar com o texto que na verdade essa dicotomia é uma dicotomia falsa, porque todas as duas, né, elas estão ligadas a um não enfrentamento da questão central das drogas, que a gente vai tentar expor no contexto, que é a questão justamente da droga ser uma mercadoria, né, voltada para instaurar processos de dominação, né, de desestruturação de grupos que tentam se constituir enquanto os grupos dotados de legitimidade, de formas de existência que se pretendem demonstrar dotados de legitimidade, né, dentro de uma perspectiva que a gente viu de necropolítica, né? Tanto que as ações de combate às drogas que envolvem mortes, elas têm cor, né, tem endereço, né, tem sobrenome, né? E outras não, né? E da mesma forma outras a gente vê que em outras situações, né, as drogas são inclusive estimuladas, né? Não existe uma repressão. Então a gente vê que essa discussão, né, essa dicotomia proibicionismo, um discurso proibicionista ligado à segurança pública, ou um discurso de redução de danos ligado à saúde, ele é muito estranho, ele fica uma coisa mal organizada, né? Então, e a gente vai discutir, né, que todos os dois, na verdade, são estruturados para apresentar falsos polos de oposição frente à questão da droga. E os dois estão a serviço, né, da sustentação, da manutenção da existência da droga enquanto artefato de subjugação de populações e de instauração de formas de existir, né, de sustentação de formas de existir que são fomentadas e que são proibidas, né, ou que são desestimuladas. E a primeira questão para fazer essa discussão é justamente pensar a droga, né, como uma mercadoria, tá? Ou seja, a droga como um artefato voltado, produzido, né, não para uso, mas para consumo, né? E aí a gente vai lançar a mão, né, no texto, né, lança-se mão de um argumento que é um argumento da teoria do valor de Marx, né, que é a diferença entre valor de uso e valor de troca. E a gente vai ver que a droga é produzida não para uso, né, mas para troca,
né? Ela não é feita, eu vou produzir para mim usar, né? Não, eu vou produzir para fazer com que outras pessoas usem, ou seja, pelo valor que aquilo tem, de se instaurar como algo, um artefato de troca, né? Não para o uso que ela tem, pelo uso que ela tem, mas ela é produzida pelo valor dela de intercambiar valores, ou seja, dela se apresentar como uma mercadoria. Uma mercadoria é algo que é produzido que tem um valor de troca, mais que tem um valor de uso também, mas a produção dela é feita para trocar. Eu não produzo a droga para mim usar, né? Eu produzo para transformar aquilo em algo a ser vendido e ser consumido, não usado, né? Qual que é a diferença disso na prática? A diferença disso na prática é que por ela não ser produzida por um valor de uso, eu não produzo a droga em função de uma necessidade minha, né? Mas em função de instaurar uma mercadoria, né? Que vai criar uma pressão para que aquilo seja constantemente comprado pelas pessoas. Então a droga ela é feita não para que o sujeito use, para desfrutar de prazeres, tal, mas é feita para gerar uma utilização que muitas vezes nem é necessária para o sujeito, mas principalmente que ela seja consumida, usada até o seu fim, né? E para ser de novo consumida novamente, para ser consumida novamente. Isso já traz para a gente uma diferenciação do argumento de que a droga ela sempre existiu em todas as sociedades. Mais ou menos, né? Você vê em sociedades antigas, a produção de drogas ou de substâncias psicoativas, na boa parte das vezes, era feita pela própria pessoa, dentro de um contexto religioso, onde exigisse aquilo, ou dentro de um contexto de festas, né? E na nossa sociedade não, ela é feita por alguém para levar, para que estimula que aquilo seja utilizado. Tanto que a gente via, a gente cita assim, uma série de exemplos, né, no texto, que vai desde a cachaça aqui no Brasil, para até a questão do ópio, né, e outras drogas, o crack, o ópio na China, o crack no Paraguai, no interior de São Paulo, para os cortadores de cana, né, a cachaça para lidar com os índios. A droga é pensada como um artefato de difícil produção por qualquer pessoa, né, não é algo a ser de fácil produção. É algo que tem um controle técnico, um controle de espaços, por isso que existe a proibição, né, para que não seja todo mundo capaz de produzir. Então, ela é estruturada em função do seu valor de troca e não do seu valor de uso, e ela não tem uso, ela tem consumo, né? Então, só dar os exemplos. E qual que é a função de instaurar isso? É principalmente criar uma mercadoria que instaura sua própria demanda através da dependência. Então, imagina o seguinte, né? Pensa um indígena brasileiro no passado, né? Chega o colonizador aqui e fala assim, olha, eu preciso que você me forneça ervas do sertão, né? Ervas que tinham função medicamentosa. Por exemplo, aqui eu sou na cidade de Visconde Rio Branco, né? A primeira ocupação, a primeira produção aqui de Rio Branco, né? A primeira grande produção que existia aqui eram as chamadas ervas dos sertões, principalmente uma chamada poanha, que era um vermífugo, se não me engano. Então os indígenas iam lá, coletavam a poanha, né? Onde que tinha, plantava até e entregava, né? Para o português, né? Chegava, entregava, tá? Ele pegava em troca, dava um machado, um facão, uma panela, um espelho, né? E aí na primeira vez ganhou um machado, na outra ganhou um facão, na outra ganhou um espelho, depois uma panela de ferro. Aí depois chega assim, tem aqui pano, não, isso aí eu não quero. Bom, tem outra panela aqui, não, já tem não precisa. Eu tenho, não tem mais nada que você tenha que eu queira, né? No estilo de vida dele, as coisas que tinham valor, né, para o português não tinham valor para ele, nem era necessário. Chegava um momento que, bom,
Então, se você não tem mais nada, eu vou parar de te dar, né? Que me interessa, eu vou parar de te dar as ervas do sertão que eu coleto aqui, não vou trabalhar mais para você, né? Então, cara, pô, o que eu faço, né? Então, ele cria-se uma mercadoria, né? Isso que eu estou falando é do Câmara Cascudo, né? No período da cachaça, cria-se uma mercadoria, que é uma mercadoria com a produção técnica, tá? A cachaça não tenta fazer cachaça para você ver, né? Ele exige esse conhecimento de destilação que os índios não tinham, né? Eles tinham conhecimento de fermentação de bebida. Que fermentação, você vai produzir bebida fermentada, você vai conseguir um grau alcoólico aí até 12, 15% de álcool, né? Com destilação você consegue mais. Você consegue até álcool puro, né? Mas fazia cachaça aí de 40, 50, até um pouco mais, né? De gradação alcoólica. Então a capacidade da cachaça de gerar entorpecimento era muito maior do que das bebidas fermentadas que os índios possuíam. Então, cria-se essa droga específica. Por que no Brasil, por exemplo, não era o ópio? O indígena não podia pegar a papoula, pegava, descobria, plantava no mato e pronto, né? Fazia ele mesmo, tirava o processo de controle, né? De retirar o leite da papoula lá, isso aí ele conseguiria fazer, né? Mas a cachaça não, né? Porque exige um conhecimento técnico que ele não possuía. Então cria-se a cachaça e vende a cachaça, ele toma uma vez, gosta, fica tonto e tal. Aí toma outra, aí já vai começando a criar uma certa dependência, né? Uma dependência química, fica, né? Desenvolve, alguns, né? Desenvolvem alcoolismo, e aí ele sempre vai ter, o português sempre vai ter uma mercadoria que ele precise, né? A mesma coisa, pensa, por exemplo, população de rua, né? Você pensa, cara, não, mas eu vou arranjar um emprego para você. Não quero, não. Não, você tem uma renda, não tem problema, fico sem renda. Não, uma casa, não, mora na rua. Como é que você controla esse cara? Né? Como é que você consegue criar formas de gestão do ir e vir dessa pessoa, como é que você controla essa pessoa? Você precisa de algo que ele queira para mobilizar ele de alguma forma. Então você pega, cria crack, né? Drogas que são muito baratas, vicia ele e controla, né? Onde que ele vai conseguir, onde é que ele não vai conseguir a droga. Por exemplo, a Cracolândia, ela, mais do que um problema, na verdade, ela é uma solução. Você pega um determinado espaço na cidade, transforma aquele espaço num espaço onde faz vista grossa para comercialização da droga, e essas pessoas que ficariam dispersas na cidade concentram-se num lugar só. Vicia-se essa população de rua, né? Com crack, você cria boa parte, ou drogas, ou outra, né? Principalmente álcool também, e cria-se um espaço de tolerância, né? Para a existência dessas pessoas e para o acesso, né? À droga, principalmente o crack, né? Então você cria as cracolândias. A cracolândia não é um problema, a cracolândia é uma solução, né? De populações, que pessoas que não querem nada, não são controladas, elas ficam zanzando pela cidade, você pega, vicia ela e concentra ela num lugar só. E aí você consegue vigiar melhor, tomar mais conta, né? Obviamente com uma série de danos secundários, né? Mas é uma forma de gestão dos corpos, né? Da mesma forma, né? Eu estou falando aqui do nível de radicalização, mas também a droga ela tem essa função de desarticulação de grupos sociais, né? Falei aqui dos indígenas, mas também você pega a história quando os negros americanos começam a se organizar, os panteras negras, com os panteras negras, né? Que começa com um grupo para gerenciar trânsito, um lugar que tinha muito acidente, muita morte, e eles mesmo, a polícia não vai tomar conta, eles mesmos começam a funcionar com luva branca, como se fosse policial de trânsito, começa a se revezar para funcionar como um sinal de trânsito, né? Ó, agora você pode vir, agora você espera, vem, passa, depois espera, vem. Começa fazendo isso, né? E disso começa a se organizar para outras questões. O que se faz, né? Você libera o comércio de heroína,
né, nas comunidades que eram onde os Panteras Negras começavam a organizar essas comunidades negras e questionar o sistema de exclusão racial, né? Ou seja, aí você desestrutura essas comunidades, que aí entra o crime, entra a toda desordem social causada, desordem nesse sentido de precarização das relações causadas pelas drogas, tá? Então, a droga ela se estrutura como um artefato de desorganização de grupos que se pretende deixar de cumprir as normas sociais dentro de uma perspectiva necropolítica. E da mesma forma, dentro da perspectiva de biopolítica, elas possibilitam que as pessoas se desenvolvam formas de existir, principalmente em relação ao trabalho, em relação a comportamentos sociais, que são aceitáveis. Por exemplo, você precisa trabalhar 16 horas por dia dirigindo um caminhão. Né? É uma coisa que é humanamente possível, mas o cara começa a usar uma anfetamina, usar cocaína, tal, aí ele consegue dar conta dessa carga excessiva de trabalho, né? A partir desse consumo da droga, né? Então, e se ele está usando isso, dirigindo direitinho, tal, então tá bem, tá normal, né? Se ele bater o carro, não, o cara estava abusando, né? Cria-se essa noção do abuso de drogas. O que é o abuso de drogas? O abuso de drogas é quando a pessoa está utilizando de forma a não sustentar a submissão dela ao capital, né? Então é considerar que é um uso abusivo, né? Um uso inadequado da droga. Mas se ela está usando para conseguir trabalhar 16 horas por dia e aquilo está começando a causar uma cardiopatia nela ou problemas de uma depressão, não está tudo bem, né? Enquanto ela não estourar, ela está bem, está normal, né? É considerado como normalidade. Então, ou da mesma forma, a pessoa está vivendo uma angústia, ansiedade danada, fica no antidepressivo, no ansiolítico, né? Que são drogas também permitidas, que vão mitigar sintomas, não de uma patologia, né? Mas de uma forma de existir, de se assujeitar a situações sociais que estão causando um sofrimento muito grande naquela pessoa, né? Então, patologiza-se a reação frente a situações de assujeitamento, né? E cria-se essas drogas aí como forma de retorno à normalidade, né? A maconha, inclusive, dentro disso, né? Muito semelhante, por exemplo, ao ansiolítico, né? A pessoa está nervosa e tal, aí fuma, relaxa, né? Não estou falando contra, mas eu estou tentando demonstrar como que a utilização, né, desses artefatos químicos, de intervenção química, né, na organização psíquica da gente, elas são utilizadas dentro desse contexto de uma biopolítica, né, de sustentar formas de existência que são consideradas adequadas, ou de necropolítica, né, que é desestruturar tentativas de reação a essas deslegitimações de algumas outras formas de existência. Tá? Então, a gente, partindo então dessa compreensão da droga como mercadoria, pensa, né, que vai existir o que o Marx vai chamar de fetichismo da mercadoria. Ou seja, vai chamar de uma compreensão de que a droga é um artefato neutro, né, que ela existe por si só, sempre existiu em todas as sociedades, né, que é o discurso que a gente vê muitas vezes vindo da antropologia, sempre existiu em todas as épocas históricas, né, e que ela tem uma coisa que tem uma existência por si só, que tem uma existência natural, né? Quando na verdade é algo que tem uma existência construída pelo homem, né? E que essa existência, essa construção do homem é dado como algo natural. E quando a psicologia compra isso, que é algo natural, que algumas pessoas não conseguem lidar com isso, não conseguem lidar com essa situação,
né, ou começam a usar e não sabem lidar com que realmente tem pessoas que são mais susceptíveis a desenvolver dependência, claro que tem, né, não estou negando isso, mas quando isso é construído, essa interpretação da droga como algo natural, né, nega-se essa intencionalidade que existe na forma como a droga se apresenta na nossa sociedade atualmente, né? E aí, quando você vai estruturar políticas de tratamento que são voltadas para doença mental, né? Formas de institucionalização de como lidar com a droga, né? Nos moldes das formas que são utilizadas pelo tratamento da doença mental, que é o CAPS, que, aliás, gente, também eu estou fazendo uma crítica ao CAPS-AD, tá? Mas o CAPS em si é um ganho fenomenal, civilizacional fenomenal para a nossa sociedade. Tá? Não estou fazendo a crítica ao CAPS em si, não. Pelo contrário. Mas quando você pega o modelo do CAPS e aplica ele a ação, né, frente à dependência química, a primeira coisa que você fala é naturalizar, né, a dependência química como psicopatologia. Né? Aí você vai pensar assim, não, então vamos fazer com que a pessoa deixe esse abuso e retome aqui a noção de redução de danos, né? Retome os laços sociais que ela tinha, retome os laços sociais, as atividades que ela conseguia fazer. O que vai se estar buscando é que a pessoa retome o seu lugar de servir ao capital, né? Retoma esse uso normal da droga, né? Tanto que ela nem é proibicionista, né? A redução de danos. Não, em vez de você usar cocaína, em vez de usar crack, fuma maconha. Aí você relaxa, fica tranquilo. Óbvio, não é toda redução de danos, não é só isso, tá, gente? Vocês vão ver isso ao longo do curso, né? Mas existem algumas apropriações da redução de danos que chegam a esse nível, né? Mas que você deixe de ser alguém que está na rua para voltar a trabalhar, voltar a se submeter às relações sociais e de trabalho da qual você tentou fugir, né? Que você tentou sustentar usando a droga e depois viu que a droga não era o suficiente para sustentar e tentou fugir delas. E foi para outras situações que vão ser atacadas. Então, reduzir danos é reduzir para quem? Né? Reduzir danos é para que o sujeito deixe de reduzir danos para a sociedade, né? Não para a pessoa. Tá? Ou então fica uma ameaça, redução de danos. A alternativa a isso é a necropolítica. Então, preferível você ficar dentro da biopolítica. Então, gente, o texto ele vai fazer uma crítica, né, mostrando como os discursos científicos, né, e técnicos da área da saúde e da área da segurança podem, às vezes você tem uma contradição que a gente vem discutindo, né, na primeira etapa a gente discutiu contradição entre diferentes leituras, né? Às vezes essas contradições, como nesse caso, elas escondem na verdade não é uma falsa contradição, elas existem como uma cortina de fumaça para esconder o problema real, né? Que pelo menos que a gente considera aqui como um problema mais profundo, vamos utilizar, que é essa função da droga que se expande cada vez mais como um artefato tanto biopolítico quanto necropolítico na nossa sociedade. Tá bom? Então, pessoal, é isso, né? Leiam o texto, façam a ficha de leitura, né? Eu vou sugerir também para vocês que, para ter uma compreensão talvez um pouquinho melhor, ou pelo menos uma compreensão mais estética, né, para essa questão, sugerir ou a leitura do livro, né, ou assistir o filme. Obviamente o livro é muito mais detalhado nesse sentido, né, mas vocês podem assistir o filme, que o filme está com o título Homem Duplo, né, você consegue achar até no YouTube, né,
mas se não me engano Netflix, não sei se tem, mas você consegue achar isso, baixar isso fácil, né, em sites de baixar vídeo, assim, né. Eu acho que até no YouTube tem também, se não me engano. Chama Homem Duplo. O livro, já o livro você vai ver, o título original em inglês é A Scanner Darkly. Então foi traduzido no Brasil o filme como Homem Duplo, mas o livro está traduzido como Um Reflexo na Escuridão, tá? Então sugiro que vocês assistam esse filme, né? Que ele exemplifica bem, né? Ele de certa forma foi um pouco a base inicial para que eu tive para escrever esse artigo, tá? Então, pessoal, é isso, né? Boa leitura, né? Bom filme para aqueles que forem assistir, né? E a próxima atividade, né? Já é o trabalho, é, da atividade 11 já é o trabalho relacionado à unidade 2, tá bom? Então é isso, até mais.